Fala pessoal, meu nome é Wallace, estou aqui hoje no dia 28 de janeiro, tivemos um dia bem expressivo, um movimento de alta bem expressivo, então tivemos uma barra de tendência. Então basicamente o mercado ele se define por dois tipos de barras, temos as barras de tendência, que são as barras que fazem uma abertura e fechamento próximos às suas máximas, sem deixar muito pavio, e as barras de briga, as barras que demonstram fraqueza ou briga tanto para os compradores quanto para os vendedores. Então aqui, por exemplo, ó, temos barras com pavio superior e os vendedores empurrando o preço novamente para baixo. Aqui a mesma coisa. Essas barras representam que após uma queda significativa do preço, os compradores começaram a entrar, porém não o suficiente para fazer um fechamento próximo às suas máximas, o que aconteceu no dia de hoje. Então esse candle aqui, percebam que ele engolfa esse candle e esse candle. Quanto maior a quantidade de candles que o preço consegue engolfar, mais significativo é o movimento. Muito bem, então temos uma tendência de queda lá no gráfico intradiário acelerando e aqui o preço ele começa a demonstrar fraqueza bem em cima dessa região de gap. Então aqui temos um gap gigantesco de mais de 2.000 pontos. Se a gente trazer para essa região no dia de hoje, ela foi superada. Então a gente demonstra que nessa região começou a entrar comprador. Percebam que esse candle, o último candle aqui da tendência de queda, lá do gráfico intradiário, ele perdeu a mínima desse dia aqui. Ele perdeu a mínima, mas não conseguiu fechar abaixo dela. Então a superação do candle do dia anterior chama novos compradores. Então o que isso indica para a gente? Temos uma média flat, para quem não conhece, é uma média que está de lado, sem tendência, de 20 períodos. Quando a média ela está inclinada para cima, ela indica que o preço está em tendência de alta. A média ainda não inclinou significativamente para baixo, que pode acontecer ainda se ela fizer um movimento assim e depois jogar para baixo. A média pode começar a inclinar para baixo e executar uma perna de baixa similar a essa perna aqui, tá? O que Elliott chama de movimento ABC. Muito bem. A gente percebe que aqui no gráfico diário fizemos uma onda 1 de Elliott, retraímos em onda 2, uma onda 2 bem profunda e depois uma onda 3 bem expressiva. E agora começa um processo de onda 4. Como eu sei que começa um processo de onda 4? Primeiro, nessa tendência de alta a gente não conseguiu fazer uma perna de baixa tão significativa. Essa daqui é a primeira vez que a gente faz essa perna de baixa. Segundo, porque a gente perdeu esse fundo aqui também. Tá? Não necessariamente numa onda 4, a gente precisa perder o fundo. Muitas vezes a onda 4 ela não chega a perder algum fundo, faz um triângulo simétrico e aí rompe para cima em onda 5. Esse é o contexto do gráfico diário. Agora a gente cai aqui para o semanal. Não tem esse pavio aqui, tá? Se a gente fechar próximo às máximas, chama novos compradores, a gente percebe que deixamos uma barra de exaustão com volume acima das demais barras. Então isso daqui a gente pode chamar de evento climático. Como que funciona um evento climático? A gente vem de um movimento de queda. E aí deixamos uma barra anormal, com volume muito mais alto, uma barra muito maior que as demais, e o preço ele começa a entregar um movimento de reversão. Tá? Isso daqui acontece no final dos movimentos. Então aqui, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário, deixamos um movimento de exaustão, um evento climático. Muito bem, então a gente cai lá para o gráfico de 10 minutos. Tá? Só para complementar, eu espero uma retração do preço e aquela região que eu comentei com vocês anteriormente, que pode ser tanto na média de 20 períodos, que é mais ou menos 50% dessa perna de baixa, ou um pouquinho acima dela, na região de 61,8, uma nova pressão de venda. Uma nova pressão de venda, tentativa dos vendedores de jogar o preço para baixo, formular uma nova perna de baixa. E aqui podemos ter uma tentativa dos compradores de jogar o preço para cima. Então espere aí talvez momentos mais erráticos na próxima semana. Lá no gráfico de 10 minutos do ING21, tivemos boas operações no dia de hoje, um ciclo perfeito de Elliott. Um ciclo perfeito de Elliott confirmado, se você não viu ainda, é o vídeo em que eu explico como confirmar, uma confirmação a mais de uma onda 3, o início de uma onda 3 usando o setup Joy de Napoli, tá? O tão famigerado setup Joy de Napoli. Então nessa barra aqui tivemos a entrada
Lembrando, para complementar, esse setup ele não pode, o movimento que faz o fechamento acima da média de 3 períodos forma um fundo mais alto do que o fundo anterior. Lembrando, não podemos perder esse fundo aqui, ó. Então isso está dentro das regras desse setup. Quando a gente faz um fundo mais alto, não podemos perder esse fundo, esperamos um novo fechamento acima da média de 3 períodos e a superação dessa máxima. Quando superamos a máxima, está liberada a nossa entrada, o stop, nosso risco, é proporcional a essa quantidade e o nosso alvo é alvo de onda 3 de Elliott. Essa expansão aqui retrai essa região e queremos ir lá no 161,8, que era a região de topo anterior. Isso é muito importante, a gente tem que ter o topo, regiões de resistência ou suporte para definir os nossos alvos quando projetamos Fibonacci. Tá? A gente percebe que afastando o gráfico tivemos um fundo duplo. Esse fundo duplo pode ser caracterizado como uma onda 1, uma onda 2 e agora em processo de onda 3. E esse pequeno ciclo que entregamos no dia de hoje pode ser subondas dentro de uma onda 3. Muito bem, então essa entrada aqui foi uma entrada inteligente, porque a gente percebe, independente de setup de ordináculo ou não, a gente percebe que fizemos a abertura com uma barra bem expressiva. Não seria prudente comprar no rompimento dessa barra, por quê? Porque viemos de uma tendência de queda, já fizemos um primeiro movimento, temos uma média de 20 períodos descendente. Comprar aqui, teu stop estaria aqui, 1.200 pontos abaixo, não seria estopado. Tá? Então, se você quer entrar no movimento longo, teria que colocar um stop bem longo. Então, o ideal seria esperar um pullback. Esse pullback ele foi em cima da abertura, com nível de Fibonacci, ponto 38. Uma entrada opcional um pouco mais agressiva seria o rompimento dessa máxima, desse candle do fechamento branco. Lembrem-se, é muito melhor você esperar um candle que feche próximo às suas máximas do que você entrar no nível de Fibo sem confirmação nenhuma. Então façam os backtests, vocês vão ver quantas vezes deram errado entrar, por exemplo, em nível. Isso daí tem que rodar replay para vocês verem, tá? Em nível de Fibonacci, pode ser que o preço sinta e venha testar novamente esse fundo, e aí você foi estopado, porque coloca o stop abaixo, por exemplo, do 23, ou aqui abaixo desse fundo, é violinado. Então é melhor esperar uma barra mais expressiva, com fechamento próximo às suas máximas, e entrar. Isso daqui para mim seria uma entrada agressiva, para pegar proporções da onda 1 de Elliott. Ou, na superação desse candle faz a superação da média móvel de 20 períodos, aritmética, também seria uma ótima entrada. Aí teria essa média de 200 períodos flat, que o preço conseguiu romper facilmente e depois o preço foi embora. A próxima entrada que a gente observa, que foi uma entrada mais tranquila de se fazer, é quando o preço ele encontra no período da tarde uma consolidação. Muito comum isso acontecer depois de um movimento expressivo de alta. Isso daqui é os players realizando, acumulando o papel bem em cima do nível de 261,8, daquele mesmo Fibonacci. Então, a gente vê um processo de acumulação aqui dos players. Basicamente, eles começam a realizar lucros, então eles vendem, compram, vão realizando lucros e também acumulando nessa região para depois fazer um processo aqui de onda 5. E a onda 5 ela é proporcional à quantidade que a gente executou em onda 1, que está a partir da mínima da onda 4, que foi em processo de triângulo assimétrico ou formato de alargamento. A gente tem os toques 1, 2, 3, 4 e 5, A, B, C, D, E. Deixamos uma barra de força quando fazemos a onda E. Aqui seria a nossa entrada. Uma entrada um pouco mais agressiva na fraqueza aqui dos vendedores, na extremidade inferior da consolidação, tá? Na superação desse inside bar, uma entrada um pouco mais agressiva para pegar essa proporção aqui em onda 5. Beleza? Então, essas são as operações que eu vi no dia de hoje, duas operações, tá? Duas operações no gráfico de 10 minutos. Vendas, eu não veria vendas no dia de hoje, porque fizemos um duplo teste, já demonstrando uma fraqueza no dia anterior dos vendedores, uma vontade dos compradores de subir, teste
Muito comum um teste quando a tendência ela é forte, um teste novamente no suporte. No primeiro candle do dia já entregamos que não queríamos perder a abertura, então não temos força vendedora. Tá? Se vocês ficarem vendendo padrão de candle, um dia como esse, vocês vão ser estopados. Tá? Então, se o preço tivesse feito essa movimentação, uma perna mais forte de queda, que não existiu aqui atrás, marcado uma fraqueza, um topo mais baixo e novo fechamento com força vendedora, aí sim eu pensaria em vender para pegar uma proporção da primeira perna de queda. Dessa forma você vai estar sendo muito mais conservador no seu trade, principalmente quando a gente está falando de day trade. Tá? Quando a gente fala de day trade, seja muito seletivo, escolha uma, duas, máximo 3 entradas por dia e um tempo gráfico maior. Tá? Não fica compra, vende no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 2 minutos, porque a não ser que você seja scalper, tá? A não ser que você seja scalper, aí sim, mas aí tem que ter um bom planejamento, um bom gerenciamento para poder fechar o mês no positivo, porque scalper tem que ter um risco-retorno bem favorável e uma taxa de acerto também muito alta. Muito bem, vamos falar um pouco lá do dólar, gráfico de 10 minutos por enquanto aqui no dólar. A gente percebe que estamos consolidados, então tivemos abertura aqui, passamos o dia consolidado. Por que o dólar está consolidado nessa região? A gente vai lá para 60 minutos, afasta um pouco o gráfico, percebe que o mesmo comportamento que o dólar está fazendo aqui, ele fez aqui atrás. Então aqui ele fez um triângulo simétrico, perdeu fundo. Aqui ele está espelhando esse movimento aqui, tá? Espelhamento lá do nosso querido Márcio Noronha. Ele está fazendo o espelhamento dessa região aqui. Então o mesmo comportamento que ele está executando nessa região, ele está executando aqui também. Então se ele faz o rompimento, a gente pode esperar um espelhamento nessa região aqui, ó. Esse seria o alvo principal do dólar. Então, quando a gente tem uma região complexa, lá no gráfico de 10 minutos, estamos já diante de topos e fundos ascendentes. Então, aqui a gente fez um triângulo, fez um rompimento. Está tentando fazer um novo triângulo. Fizemos a abertura nesse candle aqui, o candle das 9. Tentamos fazer um rompimento. Percebam que isso daqui foi um pullback por baixo de uma linha de tendência do dia anterior. Quando o preço ele faz um pullback por baixo da linha de tendência anterior e o movimento não foi forte, então aqui ó, percebam que temos um evento climático, como a gente estava comentando de eventos climáticos, aqui tivemos um dólar hoje. Então se a gente unir todas essas barras aqui, todos os fechamentos dessa abertura até essa barra, a gente tem uma barra muito maior compradora. No final de um fraco movimento, sem continuidade no toque, por baixo da linha de tendência. Isso daqui nos dá uma oportunidade de vender o dólar. Porém, vender, perdendo a mínima desse candle, se colocar imediatamente aqui, teria sido estopado. Tá? Então, o ideal seria esperar a movimentação, só que não tivemos um pivô de queda. Seria uma venda bem mais agressiva, perdendo a mínima desse candle com stop aqui acima. Teria sido estopado, fechou aqui abaixo, nova venda aqui. Aí recuperaria o prejuízo que você tomou na primeira operação e ainda sairia no lucro. A média de 200 períodos serviu como suporte. Então temos uma lateralização no dólar, uma primeira venda. Essa tentativa aqui de romper o topo frustrada deixou uma barra Pinóquio aqui. Então a barra Pinóquio que tenta fazer a violação dessa máxima, não consegue, ela está mentindo para a gente. Pin bar, chama pelos americanos. Teria uma nova venda aqui, perdendo a mínima desse candle, tá? Testando novamente a mínima. Essa compra aqui, uma barra de força, não evoluiu. Tá? Não evoluiu, teria sido um alvo de 1 para 1 com essa pin bar. Você entraria com mais de um contrato, colocaria parcial no alvo de 1 para 1, teria sido atingido, que seria a máxima do dia até então. Momento de consolidação, barra se sobrepondo, nada a se fazer. A tentativa de rompimento da máxima do dia seria uma armadilha do mercado, uma pin bar, novo teste de mínima.
Olha o evento climático aqui novamente no dólar, ó, essa barra de força sem continuidade, testando região de suporte. É uma barra climática e aí segue um movimento de alta. Tá? Não temos muitas operações no dólar. Eu, particularmente, não gostei dessas entradas que tivemos hoje no dólar, entradas mais agressivas, entradas de consolidação, topos e fundos ascendentes, uma entrada de compra aqui com stop muito caro, uma entrada de venda bem agressiva, uma entrada de venda bem agressiva. Porém, se você enxerga o contexto, eu estava explicando para vocês que é a região de consolidação, e a gente enxerga isso daqui e a gente está preparado para o dia de hoje. A gente percebe que não temos muita força, ó, temos bastante pavio. Essa queda foi um pouco mais expressiva, aí temos bastante pavio, momento aqui no período da tarde, até mais ou menos as 2 da tarde, novo teste de mínima. Não temos barras de tendência, com exceção a essa barra aqui, aí tem um pullback, na média de 200 períodos, isso aqui é uma região de armadilha entre a 200 e a 20, quando faz a superação da 20, o preço tomou lado e aí vamos executar proporções da primeira puxada de alta aqui para cima, mas só foi atingir no fechamento. Beleza? Então hoje no dólar não foi um dia graficamente muito interessante. Se você ficar olhando o gráfico, por exemplo, faz a entrada e fica olhando o preço andar, você vai cair na indisciplina de estopar a operação antes. Então o que eu faço? Se eu faço uma entrada, por exemplo, eu tinha feito uma entrada aqui hoje, ó. Fiz uma entrada na superação desse martelo, tá? Que só foi acionado nesse candle branco. Coloquei meu stop aqui, não fiquei olhando, meu alvo estava em 2 para 1. Então medi meu alvo, meu stop estava aqui. Meu alvo estava aqui no 200%. Por que não mais? Porque já era próximo às 16 horas e eu fiquei acreditando que não ia dar tempo de atingir esse alvo de alargamento, tá? E esse alvo, mais uma vez, esse alvo estava proporcional à onda 1. Então tudo dentro do contexto também de price action, contexto de Elliott. Beleza? Então essa é a minha análise que eu quero deixar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.